Olá, eu sou a Carol Barbosa, sou personal organizer e eu vim falar com você. Você está cansada de arrumar a casa toda semana e nunca ver a organização acontecer? Você também está exausta de tentar conciliar o trabalho que a gente tem fora de casa com todas as tarefas e obrigações que a gente tem dentro da nossa casa? É muita coisa e acaba sendo muitas vezes exaustivo. Se sim, esse curso ele é para você. Eu vou te explicar nesse vídeo passo a passo de como o método Organize Melhor vai te ajudar a resolver essas questões. Bom, para começar, o método Organize Melhor, ele é baseado em como nós, personal organizer, organizamos as casas dos nossos clientes. Como que a gente faz esse processo? A gente chega numa casa nova e a cliente apresenta a casa dela pra gente. É uma casa que a gente nunca viu, uma família que a gente não conhece. Então a gente tem que tentar criar soluções, colocar a cabeça para pensar em como eu vou resolver e ajudar a vida daquela família. Cada casa é diferente, cada família tem uma rotina e é todo mundo diferente um do outro. Nesse sentido, eu trouxe essa metodologia para você organizar a sua própria casa. Então como que é isso? Eu vou te ensinar a pensar como uma personal organizer pensa. Ou seja, você vai ser a própria personal organizer da sua casa. Como que a gente pensa? A gente tem que criar soluções de organização para cada cômodo, para cada família, para cada pessoa, para cada membro de cada família. Então, para o seu filho é de um jeito, para você é de outro jeito, para sua filha é de outro jeito, para o seu marido é de outro jeito. Tudo isso a gente coloca num bolo todo e cria uma metodologia exclusiva para uma determinada casa. E você, na metodologia Organize Melhor, vai aprender isso. Vai aprender a olhar para sua casa, ver onde está o problema, identificar o que você pode mudar e criar para cada canto da sua casa uma metodologia de organização específica. E o que significa isso? Significa que você vai criar um método que funcione realmente para você, para a rotina da sua família e para sua casa. Não é nenhuma receita de bolo. Aliás, não existe receita de bolo para organização. O método funciona como um jogo de videogame. Então são etapas, são tarefas que você tem que fazer, uma, depois a outra, para você conseguir chegar no final do curso e ter a tão sonhada casa definitivamente organizada. Como que é isso? Então você assiste a primeira aula, aí você aplica a primeira aula. E aí você assiste a segunda aula, aí você aplica a segunda aula. Então você vai passando de fases, é um processo a organização. Inclusive, já vou falar que esse curso ele não é para quem decide organizar a casa do dia para a noite. Para quem acha que é assim, um estalar de dedos que você faz e a mágica acontece. Não é, é um processo. E você precisa vivenciar esse processo. Você precisa entender todos os passos para que sua casa fique definitivamente organizada. E por que esse método funciona? Porque ele vai te ensinar a olhar para sua família e identificar aonde exatamente está o problema e como você faz para mudar isso. Eu não ensino somente você a dobrar uma calcinha, dobrar uma cueca, dobrar uma camiseta, que aliás temos aulas práticas no curso, você vai aprender tudo isso. Só que não é só isso. Para você ter uma ideia, a aula prática, onde eu ensino todas as dobras, tanto de roupa, rouparia, ela é a aula 17. Antes da aula 17, nós temos 16 aulas para você entender como que funciona a organização. Por quê? Porque aprender a dobrar, simplesmente, aprender uma dobra de camiseta, uma dobra de calcinha, uma dobra de cueca, a separar por cor, isso daí você pode até fazer num primeiro momento. Você pode até olhar um vídeo, assistir, aplicar na sua casa e colocar tudo lá no seu guarda-roupa ou em qualquer outro cômodo da sua casa. Só que eu tenho certeza absoluta que pode ser, como vem acontecendo, que uma semana depois tá tudo bagunçado de novo. Por que que isso acontece? Porque a organização, ela é mais profunda. A dobra em si, ela é maravilhosa e ela ajuda muito. E ela ajuda inclusive na manutenção, porque a gente consegue encontrar as coisas mais facilmente. Só que não é isso. A questão é você entender qual é a dobra que mais se adequa para a sua gaveta. Não é para a gaveta da vizinha, não é para minha gaveta, não é para a gaveta do seu marido. Talvez na sua casa, cada gaveta deva ser organizada de um jeito. Porque somos pessoas diferentes, com rotinas diferentes, com quereres diferentes. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de você organizar. Isso eu chamo de individualidade. Ele é o primeiro passo dessa metodologia. Você analisar
cada pessoa como ela é e o que ela precisa. E aí sim, você vai identificar qual que é o jeito que você vai organizar para X pessoa. Qual que é o jeito que você vai dobrar para sua filha? Qual que é o jeito que você vai organizar as cuecas do marido? E não necessariamente uma receita de bolo. Quando a gente fala, porque tem que ser tudo por cor. Quem falou que tem que ser tudo por cor? Isso não existe. Se por cor for bom pra você, ok. Mas de repente por cor não funciona. De repente funciona por modelo. De repente você prefere as camisas num lugar e as camisas de manga comprida num lugar e as camisas de manga curta em outro lugar. E não todo guarda-roupa por cor. Entenderam a diferença? Entender a diferença de que é você pensar a criar uma solução do que você pegar uma receita pronta e tentar aplicar na sua casa. Provavelmente é isso que vem acontecendo que não deixa a sua casa ser organizada. Justamente porque cada coisa pode até ser que esteja guardada, mas ela não está guardada da maneira certa, ela não está guardada no lugar mais adequado, ela não está guardada na maneira mais fácil daquela pessoa encontrar tal objeto. Existe uma escritora, uma das pioneiras no ramo da organização. Ela é americana. Isso há muito tempo atrás. E ela fala que você deve ser capaz de encontrar qualquer objeto, qualquer coisa na sua casa que você esteja precisando em apenas 30 segundos. Se você conseguir encontrar, é porque sua casa está organizada de uma maneira fácil e funcional. Se não, você pode ter certeza que esse objeto não está guardado no lugar certo, da maneira certa. E isso precisa ser revisto. E por que ela fala isso de 30 segundos? Porque a gente não deve perder mais de 30 segundos procurando as coisas. A vida é muito curta. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem com a nossa família, o tempo que a gente tem com os nossos amigos, o tempo que a gente tem livre para fazer o que a gente quiser fazer. E não ficar procurando, organizando, dobrando, limpando. Isso não dá. Não dá pra gente viver baseado numa vida onde trabalha fora, cuida de casa, arruma bagunça. Trabalha fora, cuida de casa, arruma bagunça. Não dá. Você merece mais que isso. E esse método vai te ajudar. E como que eu sei que ele vai te ajudar? Assim como milhares de alunas que já apostaram no método e transformaram a sua vida. Você está vendo agora alguns depoimentos de alunas que participaram do método e que conseguiram alcançar o resultado e algumas até em 30 dias. É super possível alcançar resultado em 30 dias. Se você quiser dar uma olhadinha em mais depoimentos para falar o que essas meninas falam, lá no final da página eu coloquei mais alguns depoimentos para você olhar e ter a certeza de que esse método também vai transformar a sua vida. E você deve estar se perguntando, tá, mas e aí? Quem é essa daí que tá falando? Como que ela conseguiu chegar nesse resultado? Que metodologia é essa? Então eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta, trabalhei anos atendendo pacientes de todas as áreas, mas a grande maioria pacientes neurológicos. Não satisfeita em atender os pacientes, eu fui para a carreira acadêmica. Sempre gostei de pesquisar e o meu sonho era ensinar, o que eu faço hoje. E na carreira acadêmica, então eu fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, a minha cidade. Então foram anos trabalhando com pesquisa, trabalhando com metodologia, trabalhando com situações científicas que me colocavam a todo momento à prova para entender se tal método A ou método B realmente funcionava. Adoro ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, mas eu sinto que eu posso mais, eu sinto que isso já não está me preenchendo suficientemente, eu já não estava feliz fazendo aquilo. E foi quando eu conheci a profissão de personal organizer. Eu fiz o curso sem nenhuma intenção de trabalhar. Fiz o curso para mim mesmo, para minha cabeça, para me aliviar aqueles sentimentos que eu estava tendo no momento e me apaixonei pela sensação de organização. Eu sempre eu achava que eu era organizada, mas depois do curso eu fui entender que eu era arrumada. Que a diferença é muito simples. Arrumada, você arruma, você coloca, você guarda, você pode até ter um critério na sua cabeça para colocar uma camiseta, para colocar as coisas no cabide, só que essa organização, essa arrumação, ela não se mantém. Por quê? Porque não tem técnica. Porque você não sabe a técnica, eu não sabia como era o melhor jeito para colocar. Eu simplesmente
vi uma foto, queria aplicar, achava que aquele jeito estava bom, mas 1 ou 2 semanas depois estava tudo bagunçado de novo. É porque eu já fazia tratamento. Por conta da crise de pânico, eu tive que fazer um tratamento para conseguir sair dessa situação. Eu realmente entrei numa depressão profunda antes de ser personal organizer. Só que tudo isso foi curado com a organização, incrivelmente. Por isso que eu quis levar para as outras pessoas. Depois que eu terminei de organizar minha casa, eu olhei para aquilo, eu vi aquilo que eu tinha feito, a transformação que aquilo lá tinha feito na minha vida. Eu falei, eu quero levar isso para outras pessoas. Eu quero que outras pessoas sintam o que eu senti. E isso foi em 2015. Desde 2015, eu abri a minha empresa e comecei a trabalhar, prestando serviço de organização. E trabalhei muito, tive muitos clientes de vários tipos, de várias classes sociais, com uma casa pequena, uma casa grande, com 10 pessoas morando junto, com uma pessoa morando junto, e todas elas, graças a Deus, eu tive sucesso. Só que eu ainda não tinha uma metodologia bem definida. E aí eu fui estudar. Eu fui pegar os meus livros e todo aquele material que eu tinha lá do meu mestrado, lá do meu doutorado, e eu escrevi e desenvolvi a minha própria metodologia, que são passos que eu usei depois, são 10 passos, que eu usei depois na casa dos meus clientes. Então, eu validei essa metodologia nas casas dos meus clientes. É claro que hoje ele está muito bem mais aprimorado do que era a primeira vez que eu fiz. Então, o que eu criei? Eu criei um sistema que você consegue, como jogo de videogame, lembra do jogo de videogame, que você consegue, passo a passo, seguir essa metodologia e chegar no final disso e ter a tão sonhada casa organizada. E é exatamente aí, nesse ponto, que eu quero tocar. A organização, ela é para você. A organização, ela é para qualquer pessoa. A gente não nasce organizado. A gente pode nascer arrumado, pode nascer com uma tendência a gostar de organização. Só que a gente não nasce organizado. A organização, ela é aprendida. Você aprende a ser organizado. E aí você fala pra mim, Carol, tudo bem, vou fazer esse curso, vai ser lindo, maravilhoso, eu tenho certeza que eu vou amar. Mas não adianta na minha casa, sabe por quê? Por causa da minha família, meu marido, meus filhos, ninguém colabora. Se fosse só eu dava conta. Mas quando tem uma família que não ajuda, aí o negócio fica mais difícil. Então esse curso não é pra mim. Esse curso, ele é pra você. Porque neste curso, como eu falei que eu tinha aprimorado, eu criei uma metodologia de cronogramas de limpeza. O que é cronograma de limpeza? Eu posso pegar na internet um cronograma de limpeza qualquer e aplicar na minha casa. E é exatamente neste ponto que eu quero falar agora. Você lembra que eu comentei que eu falei que eu tinha aprimorado o método? Pois bem, então a primeira metodologia foi só sobre organização. Depois eu entendi que organizar é só uma parte do sucesso, né, e do desestresse doméstico. Os outros passos são uma rotina familiar muito bem estabelecida e cronogramas, planejamentos de limpeza. E, é claro, uma família colaborativa. Então, o que eu fiz? Fui lá, estudei de novo. E eu incluí nessa metodologia, então, um sistema onde você vai criar a sua rotina. Não é pegar um cronograma pronto, uma rotina pronto, de um livro ou de algum site da internet. Não. Sabe por quê? Porque isso não funciona. Isso você pode até já ter tentado fazer. Vê um cronograma, tenta aplicar na sua casa. Não funciona. Por quê? Porque não é para sua casa. Não é para casa da Maria, não é para casa da Carol, não é para casa da Letícia. Não, é um cronograma que tá lá genérico. Então, como que você faz para ter um planejamento de rotina familiar, colaboração doméstica e rotina de limpeza? Você tem que, assim como uma personal organizer, aprender a pensar, a organizar, você tem que criar soluções de limpeza e de rotina para sua casa. Então, eu vou te ensinar passo a passo, aula por aula, como que você faz para ter uma rotina familiar, ter uma família colaborativa e criar o seu próprio planner de limpeza da sua casa. E por que o planner é tão importante? Porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Vamos falar de um ventilador de teto. Um ventilador. Ventilador a gente sabe que junta poeira, junta muita poeira, né? Só que em uma semana, às vezes não junta tanta poeira. Então, o ventilador, você não precisa limpar toda semana. Se você limpar toda semana, às vezes, você vai estar fazendo trabalho dobrado, trabalho desnecessário. Mas,
Se um mês, por exemplo, é muito tempo para ficar sem limpar o ventilador, porque em um mês ele vai estar com aquela poeira, com aquela crosta, né, de coisa em cima, que você vai levar mais tempo para poder limpar esse ventilador. Não só isso, né? A poeira traz doença, rinite, né? E tudo isso que a gente sabe. Então, qual que é o período certo para você limpar? Eu diria em torno de 15 dias. 15 dias é um período bom para você limpar o seu ventilador de teto. Porque 15 dias não é nem tão pouco e nem muito, né? Não fica nem pouco tempo sem limpar e nem muito tempo. Então, 15 dias eu acho que é suficiente. E sabe o que eu vou te fazer nesse curso? Eu vou te ensinar exatamente para toda a sua casa. Como que você pensa? Quando que eu vou limpar X coisa? Quando que eu tenho que limpar o tapete? Quando que eu tenho que limpar o ar-condicionado? Existe uma regra geral para todas essas coisas. Tem uma limpeza pesada na cozinha, limpeza pesada do banheiro, de quanto em quanto tempo. Só que eu vou discutir com você como que é na sua casa. Você que vai definir de quanto em quanto tempo você tem que limpar cada coisa. Porque tem casa porque tem casa que fica em lugar que tem muita poeira, tem casa que fica em lugar que é muito seco, tem casa que nunca liga o ar-condicionado, tem casa que liga o ar-condicionado o dia inteiro, todos os dias. Então, para cada situação, você tem que identificar, eu vou te ajudar, para cada coisa da sua casa, como que você vai colocar isso no seu planner e como que você vai fazer a limpeza disso, de quanto em quanto tempo. Por que isso é tão importante? Porque além da organização, além de organizar a casa e ter uma rotina de limpeza muito bem estabelecida, isso vai fazer com que você não fique cansada. Isso vai fazer com que você divida as atividades entre você e, é claro, entre os membros da família, que eu vou te ensinar como que você faz para a família ser mais colaborativa nos cuidados domésticos e que você possa ter tempo no final de tudo isso. Você possa ter tempo para descansar, você possa ter o seu final de semana para você fazer nada. Eu costumo falar que o tempo livre, você pode fazer o que você quiser, inclusive nada, né? Se você quiser ficar em silêncio, lá, quieta, nada, não quero fazer nada, cruzar os braços, você vai ter esse tempo, porque sua casa vai estar praticamente andando sozinha. Esse é o método Organize Melhor. Eu te ensino tudo isso. Eu pego na sua mão e falo assim, vem comigo, que a gente vai olhar para sua casa e eu vou te ensinar exatamente como que você tem que ter, qual estratégia você vai colocar para cada situação da sua casa. E você vai fazer isso. Você vai conseguir fazer a sua casa funcionar como uma empresa que funciona sozinha. Já pensou nisso? No piloto automático? É como se fosse uma casa robotizada, eu costumo dizer. Então, no final de tudo isso, você vai ter, além de uma casa limpa, organizada, uma família colaborativa, rotinas de limpeza muito bem definidas, você vai ter o tão sonhado tempo. O tão sonhado tempo para você, o tão sonhado tempo para você descansar, a tão sonhada qualidade de vida. Hoje em dia, está cada vez mais escancarado para qualquer lugar a necessidade da nossa paz de espírito, a necessidade do nosso descanso, tanto do corpo quanto da mente. Então, este método, ele vai proporcionar isso para você. Todo mundo merece ter uma casa tranquila, ter paz de espírito, ter qualidade de vida. Todo mundo merece ter essa tranquilidade. Então, eu espero você lá, junto comigo, com mais de milhares de alunas que já conquistaram a tão sonhada casa, vida, rotina organizada. Vem comigo, eu te espero nas aulas.